Oi, meu nome é Alex. Sejam bem-vindos à quinta aula para o seletivo online de astronomia. Na aula de hoje, irei falar sobre circunferência. Eu peço que, se você já sabe esse conteúdo, fique nele, porque eu vou ir um pouco além de circunferência. Eu vou falar sobre radiano, que é um conteúdo derivado desse e é muito importante. Então, para iniciar sobre circunferência, vou falar sobre as fórmulas em volta disso. Então, a gente tem o centro da circunferência, e do centro da circunferência até uma extremidade, nós temos o raio. E de uma extremidade até a outra, passando pelo centro, nós temos um diâmetro. E um diâmetro, ele equivale a dois raios. Também nós temos a fórmula da área da circunferência, que ela é calculada com π r ao quadrado. E a fórmula do perímetro seria isso daqui, que é a fórmula da circunferência, vale 2 π r. E outro elemento que nós temos na circunferência é o chamado arco. E o que seria um arco? Vou desenhar aqui. O arco, ele seria esse lado aqui. Seria esse segmento dentro da sua circunferência. E ele é compreendido por um ângulo, vamos chamar esse ângulo de θ. R, R, e o comprimento do arco vamos chamar de L. E a fórmula para calcular o comprimento do arco é assim: θ é igual a L dividido por R. Se fosse para calcular o L, era só passar o R pela multiplicando. Mas isso não é o foco de agora. Agora é o ponto em questão que eu quero retratar nessa aula, que é uma das coisas mais importantes. Não que o que eu disse anteriormente não fosse importante, mas é que isso nos traz um questionamento. E que questionamento é esse? É que qual é a unidade de medida que está o θ? Qual a unidade de medida do θ? Hein? Porque vamos considerar aqui que L e R, então vou dar algum exemplo aqui genérico, que L é igual a 2 centímetros e que R é igual a 1 centímetro. Qual que é o valor de θ? Θ é um ângulo, então certamente, então logicamente você pensa que ele vai estar medido em graus. Porém, graus é uma medida que possui unidade. E se eu divido 2 centímetros, é como se a sua unidade estivesse multiplicando aqui. Dividido por 1 vezes centímetro, você corta centímetro com centímetro. Ou seja, o θ, ele é 2. 2 o quê? Qual é a unidade? Não é grau. Não é grau porque grau é uma unidade que possui uma dimensão. E você vê aqui que essa unidade ela é adimensional. Então, é isso que eu quero chegar, é falar sobre essa unidade. Então, agora, trocando um pouco de tópico, vamos falar sobre radianos. Então, radiano, ele é uma medida de ângulo adimensional. Certo? Então, vamos começar com a circunferência.
Então, numa circunferência, nós temos 360 graus. Então, quantos radianos tem uma circunferência? Então, para você calcular θ igual a L sobre R. Se você quer calcular o L, que seria um arco, em uma circunferência inteira de 360 graus, o arco seria os 360. Então, o θ, o L, ele vai ser igual a 2πr, que seria o valor da circunferência inteira. Então, o θ para 360 graus é 2πr sobre r, corto r com r. Então, 360 graus equivale a 2π. 2π o quê? 2π radianos. Radianos é o nome dessa unidade que nós temos, que não tem dimensão nenhuma. Então, radiano. Então, temos a definição de radiano. Um radiano é o ângulo compreendido por um arco de comprimento L. E qual é a função? Qual é a função do radiano? A função do radiano é muito ampla, porém, para essa aula eu vou citar realmente a mais importante. Então, a função mais importante é poder multiplicar unidades físicas sem alterar suas propriedades. Então, por que que ele pode multiplicar uma unidade física sem alterar as propriedades dela? Porque ele não tem dimensão. Então, pensa comigo. Você está multiplicando metros por graus. A sua unidade é metro por grau, porque o grau tem uma dimensão. Então, você altera a propriedade física do seu comprimento, que seria o metro. Mas se você multiplica metro por radiano, o resultado ele vai sair em metro, porque radiano não tem dimensão. Então, essa é a principal função que nós vamos usar aqui, porque a gente vai trabalhar muito com ângulo e com unidades físicas, e às vezes você vai precisar multiplicar, e você vai ter que transformar de grau para radiano, e é muito necessário que você saiba fazer isso, porque senão você vai errar a questão. Então, poder multiplicar unidades físicas sem alterar suas propriedades. Multiplicar e dividir, tanto faz. Eles são a mesma coisa, já que divisão é o inverso, é uma multiplicação de algo elevado a menos um. Também é muito importante porque nós trabalhamos com movimento circular, já que as órbitas, muitas vezes, quando nós aproximamos, elas são movimentos circulares. Então, eu vou dar um exemplo de como a gente usaria o radiano. Então, qual é o comprimento de um arco? Então, vamos considerar isso daqui. Esse raio vale 4. Esse ângulo aqui é 30. Quero saber qual é o comprimento 30 graus. Qual é o comprimento desse lado, desse arco. Então, voltando para aquela fórmula, é 30 igual a L sobre 4. Então, você multiplica 30 graus, isso aqui 4 centímetros. Então, o L, ele seria 30 vezes 4.
o L igual a 120? Não. Você não pode fazer isso. Porque você estaria multiplicando graus por uma unidade de comprimento. E você não pode fazer isso. Não faz sentido a unidade graus por centímetro. Ela pode fazer sentido, talvez, em alguma outra coisa, só que nessa questão, nesse exemplo, não faz sentido. Então, para a gente poder realizar essa operação, você precisaria fazer uma transformação de grau para radiano. E como que a gente seria essa transformação? A gente faria basicamente uma regra de 3. Então, 360 é igual a 2π radianos. X graus é igual a y radianos. Multiplica em cruz, y radianos é igual a y radianos vezes 360 é igual a 2π vezes x em graus. Então, y, isso daqui corta, isso aqui fica 180. Y é igual a o x graus vezes π dividido por 180. Então, essa é a fórmula que existe para transformar de grau para radiano. O x está em grau, o y vai estar em radianos. É assim que você transforma uma unidade em outra. Multiplica por π, divide por 180. E agora nós podemos voltar para essa questão. Então, o y em radianos seria 30 vezes π dividido por 180. Isso aqui, corta aqui fica 6. Y é igual a π sobre 6. E agora a gente pode voltar naquela questão que o L seria o π sobre 6 e o L sobre 4. Então é só multiplicar, jogar o 4 multiplicando, fica 4π sobre 6. Corta, aqui fica 2, aqui fica 3. O L é igual a 2/3 de π. Então, as coisas acabam complicando um pouco mais, mas você pelo menos acaba acertando a questão ao transformar de radiano para grau, e grau para radiano seria só o inverso. Você faria o inverso disso. E eu vou deixar para você desenvolver essa fórmula. Seria só fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Enfim, nós podemos responder a pergunta do início da aula. Qual que é a unidade do θ? O θ, 2 radianos. Enfim, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. E eu também dou aulas particulares. Caso tenha interesse, meu número está na descrição. Até a próxima. Tchau.